Então, primeiro eu queria te agradecer por participar dessa conversa comigo, que para mim é muito importante, porque hoje a gente vai falar dos nossos tão queridos óleos essenciais. Sim. Para quem me conhece, sabe que eu me tornei uma consultora dos óleos essenciais da doTERRA, que basicamente são óleos essenciais extraídos das plantas para o benefício das pessoas, né? E eu queria contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui, como eu cheguei até os óleos, né? Eu tenho uma doença chamada retocolite ulcerativa, é uma doença autoimune, é uma inflamação crônica no intestino. E eu já fiz diversos tratamentos, já passei por todos os estágios da doença, eu já quase cheguei a perder meu intestino. E eu sempre busquei outras alternativas de me manter saudável, manter a minha doença em remissão, para a minha saúde, para o meu bem-estar, né? E quando começou essa questão do isolamento social, eu sabia que ia ser um problema para mim, porque como essa doença é autoimune, ela está muito ligada no emocional da gente, né? Então ela se manifesta em momentos de estresse, de tensão, de medo, e o medo que veio junto com o isolamento social, o medo da carreira da gente, o medo do que estava acontecendo com o mundo, né? Foi um momento que fez eu ter certeza que eu precisava buscar outras formas de me manter saudável nesse período. Eu já conheci os óleos essenciais através de ti, através da Liz, minha tia, emprestada, amiga, amada do coração também. E quando eu resolvi, então, usar os óleos nesse período, eu pensei assim, tá, mas já que eu vou usar os óleos, por que eu não faço negócio também, né? E aí a Liz me introduziu melhor no negócio para mim ter assim, um plano B, né, de carreira, porque o medo do desemprego é uma coisa constante, eu acho que para todo mundo ultimamente. Então, esse também seria um momento que a minha doença poderia se manifestar, né? Quando eu comecei o meu tratamento com os óleos, eu comecei com o On Guard, que ele é um mix de óleos essenciais que tem laranja, canela, cravo e eucalipto. Ele basicamente ele atua no sistema imunológico, né? Como a minha doença é autoimune, eu fortalecendo o meu sistema imunológico, eu consigo controlar ela melhor. Comecei a usar a lavanda e o balance, que o lavanda ele acalma, ele relaxa, ele diminui o estresse e a tensão. O balance ele mantém um equilíbrio emocional e eu uso também hoje muito o laranja selvagem, que para mim é maravilhoso, em função de te deixar mais disposta, mais animada, com mais energia. Então esses são os óleos assim que eu uso diariamente, né? Tem outros óleos que eu uso também com frequência, mas esses eu uso todos os dias. A minha doença está totalmente em remissão, eu estou ótima, estou tocando a minha vida aqui em casa, home office, e o que eu desejo nessa minha jornada com os óleos essenciais é trazer o bem-estar para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo, e alcançar o maior número de pessoas possíveis para trazer esse benefício que são os óleos e mostrar que é possível a gente ter uma vida saudável, uma vida leve, uma vida feliz e que tudo isso vai passar. Agora eu queria falar contigo, que tem uma história muito linda, que foi uma das minhas principais inspirações, minha inspiração, né, para entrar nesse negócio. Eu queria que tu contasse um pouquinho, te apresentasse primeiro para o pessoal te conhecer. Tá bom o volume? Bom, meu nome Tá é ótimo. Flávia, eu tenho 34 anos. Eu sou advogada,
Eu trabalho em Gravataí e Tramandaí. E eu comecei a conhecer os óleos essenciais o ano passado, em 2019, por uma amiga minha, a Emily, que mora na Nova Zelândia. Ela começou a nos falar que lá ela tinha conhecido, tinha descoberto os benefícios, começou a nos contar as maravilhas que estavam acontecendo com ela através dos óleos. E aquilo ali começou a me instigar, porque eu sempre fui muito ansiosa. Eu tomei remédio para ansiedade por anos. Eu tinha parei em 2016 por não querer mais depender de química. E a Emily nos mandou uma surpresa para mim e para o nosso grupo de amigas, que foi um blendzinho de óleos, que é para cada uma, ela mandou referente ao problema que as pessoas tinham. Eu sempre fui dependente de Sorine. Eu não conseguia dormir eu também. sem pingar as gotinhas de Sorine. Eu não precisava ter o nariz entupido, eu só tinha que pingar a gota de Sorine. E isso aqui a Emily me deu para que eu esfregasse na mão e respirasse. Esse é o Brief. O Brief, eu uso ele todo dia no difusor de noite, eu uso o Brief, porque eu e o Davi, a gente também, rinite, sinusite aqui em casa, eu tô com o meu aqui também. E aí aquilo ali começou a me instigar, porque eu comecei a respirar aquilo e comecei a dispensar o Sorine. Em agosto, a Emily esteve no Brasil. E aí ela começou a nos explicar a respeito dos óleos, os benefícios. E eu já estava lendo, já estava buscando entender o que era aquilo. E comecei a fazer uso do Frankincense, do Smart Cici, né? Para dar uma diminuída no peso. Do lavanda, porque como eu sempre fui uma pessoa ansiosa, volta e meia, eu tinha insônia de vez em quando, por causa da minha ansiedade. Comecei a utilizar aquilo. Paralelo a tudo isso, eu comecei a usar o Peppermint, que foi aí a minha... Maravilhoso. O meu desmame total do Sorine. Eu utilizo até bastante ele, porque eu boto no difusor. Agora eu coloco uma gotinha dele na máscara, passo na máscara, coloco a máscara e saio. É uma maravilha, porque tu fica respirando. Sim, tu me falou esse esquema da máscara. Eu já tô louca pra sair na rua pra usar máscara e botar o meu Peppermint na máscara. É uma maravilha. E aí, como eu comecei a estudar, pra mim, os óleos, Flávia, os óleos que eu posso usar, os que eu não posso utilizar. Por isso que até na época eu te falei, Laila, dá uma olhada, porque essa tua doença autoimune, tu pode, claro, né? Eu sou a favor que, ok, nós vamos pela medicina, mas se a gente tiver tratamentos alternativos também, que a gente possa curar de dentro para fora, porque a medicina, ela remedia, né? É maravilhoso. Claro. E hoje eu sou uma usuária de... Ui, caiu alguns pequenos óleos. Nossa Senhora! Que eu uso, fazem parte do meu dia a dia. Todos. Ai, que maravilha. E aí... E conta para o pessoal a questão da doença que tu passou ano passado, como é que foi para ti, qual foi o tratamento complementar com os óleos que tu utilizou? Tá. Em agosto eu comprei daí, né, o Frankincense e comecei a utilizar. Em 30 de agosto, mais ou menos, eu fazendo exames de rotina, eu descobri um nódulozinho no seio. E fui fazer uma biópsia porque a minha irmã já tinha tido câncer de mama. Mas era um nódulo pequenininho, totalmente indicativo de ser benigno. Começou a ter uma demora no resultado do laudo. E aí veio o laudo positivo para câncer de mama. Era um carcinoma. Só que era um laudo positivo inconclusivo. Eu comecei um preparo, né, uma busca para médicos e etc. Só tinha um resultado. E nesse meio tempo, continuei um tratamento. Um grupo de amigas se reuniu e me deu de presente um kit de óleos essenciais, que através da Emily fez todo um estudo de quais os óleos, durante o meu tratamento, me ajudariam no meu quesito doença, no quesito tratamento, no quesito mente, né? Mente, corpo, tudo, para me dar um suporte imunológico, mental, todo durante o tratamento. Eu já vou dizer quais os óleos que eu usei, tá? Tá. Aí eu fiz a cirurgia, o material foi tirado, né? Foi tirado o tumor, ele foi para análise. E na análise do meu tumor, ele tinha 0,8 milímetros, ele era muito pequenininho. Não chegava a ser o tamanho da minha unha.
as minhas células de defesa, o resultado, a grosso modo, né? Falando, as minhas células de defesa, elas estavam tentando combater o tumor. O frankincense, para quem não sabe, ele promove a regeneração celular e ele tem efeito comprovado, tanto que a do Terra tem um hospital, estão com um andar, né, de pesquisa, ele Isso tem efeito mesmo. antitumoral e anticancerígeno. Isso Eu acredito mesmo. muito, pelo tempo que eu estava usando, por tudo que, olha, foi muito ele, entendeu? Porque foi muito, um pouco destino eu ter começado a usar, a demora naquele resultado, e era o maior benefício dele para mim. Eu Sim. continuo usando ele agora como uma medida preventiva e por todo um outro suporte que ele me dá do resto do corpo. Mas eu acredito muito que aquelas minhas célulazinhas que estavam tentando combater ele, elas estavam sendo tratadas pelo frankincense. Sim, o maior benefício dele é promover a saúde celular, né? Porque o tumor nada mais é, né, que uma célula maligna que consegue passar por uma porta de defesa do teu organismo. Tu fica ali, todo mundo faz cânceres. Pessoas manifestam, pessoas não. No meu tratamento, o que eu utilizei? Eu utilizei o frankincense, o copaíba. Sim, tô com minha colinha aqui. Eu vou dizer, Flávia, não sei os benefícios totais dele, porque eu sei que os meus são os efeitos antitumorais, antioxidante, anti-inflamatório, ansiolíticos, né? Por eu ser uma pessoa ansiosa, por eu precisar, que promovem a regeneração celular. Eu tenho um ali que promove a apoptose da célula, ele mata células ruins e prolifera células boas. O DDR, né? O meu amor da vida, que nesse conjunto que elas me mandaram, como a Emily mora na Nova Zelândia, nós não tínhamos todos os óleos ainda no Brasil. E aí, agora nós já temos, graças a Deus. Graças a Deus. O turmeric é o meu amor da vida, porque eu sempre fui apaixonada por cúrcuma e açafrão. E eu utilizei ele. Esse aqui é o meu primeiro pote, gente. Eu uso desde setembro. Eu tomo uma gota todo dia. Quando eu tô querendo ficar gripada, eu uso 2 gotas. Só um adendo, que durante a quimio eu usei ele todo, uma gota, tá? Quando eu fui tentar fazer uma gripe, porque é super normal na quimioterapia tu ter, né, gripes e resfriados, eu utilizava 2. Mas o turmeric é bom uma, porque também do efeito antioxidante ele pode oxidar, e aí entra em conflito com a quimio. Uma gota dele é perfeito. É o meu amor. E como é que tu tomava ele? Esse é o cúrcuma lis. Isso, o cúrcuma. Ele veio... Não tá pegando, né? Agora ele já vai chegar no Brasil, né? Ele chega agora, vai chegar. Chega, mês que vem ele já tá aí. Eu tenho ainda que veio de fora. Porque elas me deram também de presente as Veg Caps, que são as cápsulas vegetais que aqui no Brasil vende, acho que não vende essa, mas pode comprar em farmácia de manipulação. Isso aí, pode comprar em farmácia de manipulação. E eu coloco todo dia uma gota de cada dentro da cápsula. Eu coloco ingiro. Durante o meu tratamento, o frankincense e o copaíba, o olíbano e o copaíba, eu ingeria sublingual 3 vezes ao dia, que era a estratégia usada naquele momento. Agora, eles vão na cápsula, 3 gotas de cada, 1 vez ao dia. Quais gotas tu coloca aí? Aqui eu coloco 3 frankincense, 3 copaíba, 1 cúrcuma, o orégano, que virou meu queridinho do momento, porque ele também é antitumoral. E ele é antiviral. Em tempos de coronavírus, de vírus, de resfriados, de influenza, de tudo, porque a gente sofre muito com o frio. O orégano vai 2 gotinhas também dentro da minha cápsula. Que legal. Eu uso todo dia. Antes eu usava na cápsula, durante o tratamento, durante a quimio. Agora eu uso de manhã, na água, eu intercalo um dos 2 limões. O lemon, que é o siciliano, ou o limão normal. Né? Eu uso o lemon todo dia na água também para dar uma estabilizada. Maravilhosa de fazer é uma água saborizada. Bota umas rodelinhas e
pinga uma gotinha dele, Pingo né? limãozinho. O laranja selvagem também fica Fica maravilhoso tudo na água, bom. eu uso A direto. minha amiga, a Mica usa no chimarrão. Ai, uma delícia. Eu até tô com o meu limãozinho aqui na minha água. Outra que eu fiz uso durante o tratamento e agora eu continuo usando é o Zengest. Porque, Sim, sistema digestivo. porque a quimioterapia altera, né? Ela machuca o teu sistema digestivo, as pessoas diminuem o apetite, embora a gente enche, né? Porque tu perde o Uhum. paladar, tu sofre alterações no corpo inteiro. Então, eu usava para não atacar o meu estômago. Foi o que eu te falei, eu acredito muito que eu tive pouquíssimos efeitos colaterais durante a quimioterapia por causa dos óleos essenciais. Eu utilizei óleos essenciais Pessoal que durante não todo o meu sabe, tratamento. a Flavinha passou por uma quimio pesadérrima, que ficou todo mundo chocado, apavorado, e a gente olhava para ela não tinha nada, ela não tinha enjoo, ela não tinha, para não dizer que não tinha nada, te deu tipo uma alergia, né? Uma reação. Eu tive uma alergia no corpo inteiro, que eu até É, brincava que eu era um cão sarnento, porque eu me coçava toda. Foi uma alergia, me enchi de pipoca no corpo inteiro, de bolinha. Tive essa alergia que eu tive que esperar passar. Foi uma alergia do calor, sim. justo eu, que amo calor. Eu não podia pegar calor, porque eu peguei até ali, 3 de janeiro, fiquei mais 21 dias, né, com o efeito da quimio no corpo. Eu entrava no calor, me coçava toda. Me coçava, começava a me encher Uhum. de Eu bola. me lembro. Foi a reação que eu tive. Pior, eu Foi a perdi o única, tu não teve enjoo, né? eu Eu não não me tive lembro enjoo, assim. eu não vomitei, eu não tive diarreia, eu não tive. Não tive nada das piores coisas. Eu tive, sim, momentos que eu não estava bem, tive efeitos Uhum. colaterais, mas eu acredito que o meu mental também estava tão bom que eu não deixava aqueles momentos, porque foi o que eu te falei uma vez, reclamar não vai melhorar a minha situação, então eu tenho que enxergar um lado bom para conduzir isso. E foi o lado como eu achei melhor. E o E o que Zengest que me tu usou? ajudou. O que que tu usou para parte de depressão, medo, ansiedade? Tu chegou a usar alguma coisa Eu para os usei olhos? o eu não sei se é o alecrim ou o pimenta, um deles ajuda nisso, não? O pimenta também é antitumoral, mas o pimenta eu utilizava ele pelo lado da cúrcuma, porque Sim, sim. o açafrão tem que ser usado. Mas o meu Tu amor, usou, acho que o alecrim, né? alecrim e O lavanda. alecrim e o E lavanda. lavanda. Lavanda porque a quimioterapia dá insônia. E eu tive muita insônia, isso eu sofri muito. E a falta de paladar, né? Porque a tua boca fica grossa. Uhum. Não me impossibilitava de comer, mas eu não senti o gosto das coisas. Eu comecei a aprender a comer pela textura. E aí teve uma noite que já era 3 horas da manhã e nada, de eu dormir, eu tava cansada, fisicamente cansada. É batata, até hoje. É uma gotinha de cada lado pra ferrar no sono, e eu ferro no sono mesmo, como se eu tivesse tomado uma anestesia, eu capoto. E aí, quando eu tô mais agitada, de anestesia eu sei, né? Quando eu tô um É. pouquinho mais agitada, quando eu tô assim, num dia que vai me dar uma insônia maior, que eu tô vendo que eu não tô tranquila, uma gota em cada ponto do travesseiro, uma nos pulsos e aqui assim. E aí faço, dou uma cheiradinha, deito assim, porque como por causa da cirurgia ainda tô aprendendo a dormir, eu fico respirando e ele te tranquiliza. Ele te... Nos dias que eu tava mais Te agitada em casa, relaxa, te acalma, né? porque na quimioterapia tu faz uso de corticoide antes, né? E o corticoide Sim. nos deixa Ligado. ligadão. E aí eu botava às vezes no difusor, que o difusor todas as noites do meu lado com peppermint. Às vezes eu coloco malaleuca no difusor junto com o peppermint para dar uma limpada ali em todo no quarto. E é o meu santo remedinho de dormir. É o Ah, meu Dormidex, é a minha lavandinha. que maravilha. Pra mim aqui em casa também. É, vá lavanda, porque ainda mais nessa época que a gente está vivendo agora de trabalhar home office, não ter, desregra um pouco os horários, né? Então a Sim, lavanda sempre me ajuda a baixar a bola, me aquietar, que daí eu já sei que é hora de dormir, me acalmo e vou dormir, mas sem ela, eu não. boto ela no travesseiro pra ir dando uma.
uma baixada na guarda, Isso. e é bem rapidinho. Eu boto e logo depois eu durmo. Tanto que eu tenho um monte de amiga que faz uso de remédio. Opa, deu Porque acabou. uma cortadinha. Cortou? Tá me vendo? Deu uma travada. E agora? Agora Voltou? deu. Uhum. No interior a internet é meio, né? Não, eu tava falando da lavanda. Eu tenho algumas amigas que fazem uso de remédio para dormir. Zolpidem Uhum. ou os outros afins. E eu sempre insisto, gurias, quem sabe não tenta usar. Acabou, porque é o que o médico te dá, entendeu? Quando eu fui, a médica me deu, ó, vou te receitar um remédio porque você vai ter dificuldade para dormir. E eu, beleza, não vou tomar. Mas ok, me dá a receita, tá Uhum. ali, tá lá guardada a receita. E eu falo pra ela, Lu, quem sabe você tenta. Porque ela até vai te chamar, eu acho, depois. Porque eu falei, é tão bom e é natural, entendeu? Pra minha comadre, eu falei, Lara, sabia que lavanda é bom pra passar no bumbum do nenê? Pra assadura? Né? Os benefícios são inúmeros. São coisas que a gente não tem nem noção de tudo. É por isso que daí vocês estão aí para nos ensinar também, né? Sobre o que é. Eu sou só uma metida que pesquisa o que eu posso e o que eu não posso, né? Mas aqui, olha, tu é uma metida que sabe mais do que eu. Eu acho que, claro, tu conheceu, né, os óleos antes de mim, tu já fazia uso antes de mim, mas essa troca de experiências que a gente tem e de usar e saber que funciona, que é Muito. real, que te traz um resultado, um benefício, que não tem efeito colateral, ou seja, tu não está te prejudicando. Eu sempre fui totalmente dependente do remédio para dor de cabeça. Sempre tive dor de cabeça, sempre tomando remédio para dor de cabeça. Agora é dele peppermint, né? Eu tive E dor de cabeça na passa. quimio. Aqui, ó. Boto um pouquinho Uhum, nas têmporas. Às vezes, quando a dor de cabeça é tensional, boto um pouquinho aqui. Ou então, uhum. um outro queridinho que não está aqui, que é o Deep Blue, né? Ah, eu Tá lá Deep em cima. Blue. Bota um pouquinho Pra, aqui, machuca na Deep Blue. academia, taca o Deep Blue. Eu É tenho muito maravilhoso. torcicolo. Eu tenho muito torcicolo, então eu passo Deep Blue com óleo de coco. Ah, uma maravilha. Eu, eu tive uma contratura depois da primeira cirurgia muito ruim. E agravou mais com a primeira quimioterapia. E eu não tinha o que fazer. Aí eu tive que pedir liberação para fazer massagem, até porque a minha própria massagista não me. Lá ela foi surreal. Eu levei o meu creminho, meu Deep Blue para ela. Ela fez a massagem. Foi a mesma coisa que tirar com a mão de mim aquilo ali. Passou, Uhum. esquentou, esfriou, deu. É maravilhoso. Eu recebi aqui um recadinho do meu marido, que me deixou aqui, dizendo para mim explicar para o pessoal que está aí, que não conhece os óleos essenciais, que o óleo essencial ele não é essência. Muita gente ainda se Ah, confunde. tem a Ah, diferença. essência, que essência é essa que tu está vendendo? Não, não é essência. Essência é um produto químico feito em laboratório para dar cheirinho, né, para fazer perfume. O Aquele óleo que a gente torra. essencial o óleo essencial, ele é um óleo puro, extraído das plantas. É um mecanismo de defesa da planta. O óleo essencial, na verdade, basicamente ele é um mecanismo de defesa que a planta tem para sobreviver em secas, com enchentes, em pragas, um bichinho que vai lá e tenta matar ela. Ela exala aquele óleo, as propriedades dela se espalham e fazem aquela defesa se manifestar. Então, é o sistema de defesa da planta que a gente está consumindo, ou seja, é só benefício, né? Então, muita Sim. gente confunde ainda o óleo essencial com a essência, mas não. Muita gente me pergunta a diferença. Ai, posso colocar no meu. Ai,
naqueles que a gente bota a velhinha embaixo, e eu, não faz isso, não tem Não, nada a ver uma coisa com a outra. não, até porque Continuando, se tu faz isso... vai lá, fala. Continua. ele tá no Brasil, eu acho que desde dezembro, se não me engano. O brief? Não Não, enxergo. o DDR. O DDR. É, O DDR é um o meu sonho. primeiro que veio, não, ele veio de fora, acho que veio dos Estados Unidos ou da Nova Zelândia. Ele, junto com o Frank Science, junto com o Copaíba, foram o complexo antitumoral, anticancerígeno, anti-inflamatório, comprovado, né? Porque no Brasil nós temos algumas proibições, que Sim. foi parte do meu tratamento e que agora ele segue comigo como um preventivo, né? Eu usei ele como tratamento, agora foi profilático, agora ele é preventivo. Eu uso 3 gotas dele todos os dias dentro da cápsula, aquela que eu coloquei. A minha cápsula fica bem recheadinha. Às vezes, quando eu tô vendo que eu vou ficar mais gripadinha, eu acabo tendo que usar 2 cápsulas, porque daí eu mudo, né? Boto um pouquinho mais em cada um. O DDR, vamos falar sobre o DDR. O DDR, para quem não sabe a sigla, né, em inglês, é reparo de DNA danificado. Ou seja, né, ele promove o funcionamento celular, né? Então, para quem tem doenças autoimunes, doenças degenerativas, no caso a Flavinha, né, o câncer, né, Flavinha, ele é maravilhoso. Uma frase que me marcou, eu lendo ele, é que ele promovia a apoptose celular. E aí eu fui, né? O que é a tal da apoptose? Foi que eu guardei aquilo ali, a apoptose celular. Ele tenta explodir as células ruins e proliferar as células boas, ou fazer com que as células boas combatam as células ruins. E aí, aliado ao Frankincense, ao Copaíba, eu sempre confundo os nomes, ao olíbano, ao Copaíba, ele é um ótimo material antitumoral, anti-inflamatório, ele regula. Antibiótico, isso aí. Antibiótico, ele regula o nosso organismo, né? A pimenta, que como pimenta eu te falei, rosa. Eu já utilizei a preta, mas eu prefiro a rosa. Eu acho ela mais suave. Olha, eu sou louca para conhecer pimenta rosa, mas para culinária, porque eu ouvi falar que fazem uns azeites de oliva com pimenta rosa, lemon, alecrim, que fica uma delícia. É maravilhoso. Mas eu já ouvi falar também que ele é usado em pacientes com câncer. Mas eu não sei exatamente, eu tenho que dar mais uma estudada para entender quais são os benefícios dele. Eu utilizava a pimenta porque eu sempre soube, né, que a cúrcuma precisa de pimenta para ativar a curcumina, que é onde daí entra o potencial anti-inflamatório, né? Isso. Mas depois que eu conversei contigo, eu fui pesquisar e realmente a pimenta rosa, ela também tem propriedades, inúmeras propriedades, né? E uma delas é que ela também é anticancerígena. Ela ajuda no combate. Isso aí. Ali está falando ali que acelera o metabolismo também. A preta ou a rosa, será? Senão eu já vou comprar outra também. É verdade. Agora fiquei na dúvida. Porque ela falou ali da preta, né? É verdade. Agora não. E o alecrim, que eu usei o alecrim sabendo, não sei todas as outras propriedades dele, mas utilizei porque ele também, eu acho, ele faz um compilado com o Zengest, né? Ele também ajuda na digestão, Isso. Ele é um antioxidante poderosíssimo e eu sei que ele é bom pro cérebro também. Esses aqui, né, que é o alecrim, o DDR, a pimenta, o Zengest, os limões, orégano, copaíba, todos eles, em conjunto, eles também têm. Eu foquei mais na época explicando sobre o porquê de... Flavinha. Tá me ouvindo?
Tá dando umas travadas. Voltou? Voltou. A net aqui, tá uma maravilha. Todos os meus, eu sabia que eles eram com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e etc. Focados na minha doença, né? E focados em todos eles, eu uso, também tem questão de acalmar, né? Questão de deixar emocionalmente a gente Sim. equilibrado. Uhum. Sobre o teu tratamento, né? Todos os óleos que tu utilizou foram bem específicos para o teu tratamento contra o câncer e para passar pelas quimioterapias, né? Foi essa parte Sim. que a gente estava... Todos os que eu utilizei e os que eu comecei depois a pesquisar e a ir atrás, todos eram com o intuito de me dar um suporte imunológico durante o tratamento, mental, né? Enfim, tudo. E para que diminuísse os efeitos colaterais da quimioterapia. Os efeitos de náuseas, etc., que dá em todo paciente oncológico tem, eu não tive, graças a Deus. Se eu tive, foi uma ou duas vezes ali, mas não foi muito. Voltou. Como eu sou uma pessoa acelerada, os óleos que eu utilizei durante o tratamento e que eu ainda utilizo é para tentar me manter mais zen, assim, mais tranquila, menos acelerada, menos irritada, né? Que isso também faz parte do meu tratamento. Porque eu ainda sou uma paciente oncológica, eu ainda tenho um período de tratamento. Então, todos eles foram visando isso, visando a saúde celular e mental e a minha imunidade. E uma coisa interessante de falar é que quem faz quimioterapia tem uma baixa da imunidade muito grande. Tanto que a gente tem, às vezes, que remarcar a quimioterapia porque baixa nossas plaquetas, a nossa imunidade baixa. E eu não tive. Sim. Eu tive durante todos os meus exames de sangue, eles foram perfeitos, foram todos maravilhosos, graças a Deus. A baixa que eu tive de plaquetas que te permite fazer a quimioterapia, ela foi uma baixa de 2.000 plaquetas, que não é nada, né? Porque eu não sei qual é o mínimo de plaquetas que tu pode fazer, mas eu tava com 350.000 plaquetas. Eu sempre tive ótimo de plaquetas. E baixou para 348 ali. Então, durante todo o meu tratamento, o meu organismo se manteve estável. O meu último exame de sangue pós o tratamento, porque tu faz uma quimio, faz um exame. Faz uma quimio, faz um exame. O meu último exame de sangue completão para levar pro meu outro médico, ele olhou meus exames e falou: olha, Flávia, se eu não soubesse que tu fazia quimioterapia, que tu tinha feito uma sessão de quimioterapia no dia 3 de janeiro, eu jamais ia acreditar, vendo os teus exames de sangue. Porque o teu organismo tá maravilhoso, os teus exames estão todos bons, teu colesterol, triglicerídeos, claro, tu tem uma alteraçãozinha ali, né? Mas todos os meus exames na parte da imunidade do corpo, todos perfeitos. E eu acredito totalmente isso, claro, eu me alimentei muito bem. Eu acredito muito que a minha imunidade se manteve porque eu tive junto com todo o meu tratamento, né? Eu acabei, como eu te expliquei, eu não fiz só o tratamento convencional, eu fiz junto o tratamento com óleos, com homeopatia, com reiki, todo um tratamento espiritual, corporal e etc. Eu acredito muito que a minha imunidade tenha ficado forte por causa dos óleos essenciais. Tu estava explicando pra gente que tu acredita muito que o teu tratamento e como tu ficou bem durante o tratamento foi em função do uso dos óleos essenciais. Sim, eu acredito muito nisso e como eu falei, para mim uma das primeiras respostas que eu tive dos óleos foi a questão do meu corpo estar tentando combater aquela microcélula maligna que eu tinha ali. Então, para mim, aquilo ali foi o começo das respostas dos benefícios dos óleos. Aliado ao fato de eu conseguir dormir com a lavanda, ao fato do peppermint ter me desmamado do Sorine, né? Que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não uso Sorine. Não. Mas aquela coisa que eu tinha, aquela dependência de dormir e deitar e colocar o Sorine, eu não o faço mais.
Eu utilizo quando é estritamente necessário. Necessário. É que nem eu, Exato. Flávia. Hoje eu uso minha medicação contínua, meu anti-inflamatório para minha doença, né? Só que eu uso em doses bem reduzidas, né? Como eu usava há meio ano atrás, eu já não uso mais. Hoje eu uso a metade da dosagem e faço todo esse acompanhamento agora extra com os óleos essenciais. Mas eu consegui reduzir a medicação, eu não parei totalmente, não sei se vou chegar a parar, né? Mas eu tô conseguindo me manter saudável com a minha doença em remissão com o uso dos óleos. Sim. E o que importa é tu manter ela em remissão, né? É tu ter menos crises, tu Exatamente. ter uma vida melhor. Porque só tu sabe o que te levava nos momentos das crises. E tu diminuir as crises com o uso dos óleos, tu não tá maltratando o teu organismo com mais uma química. Porque a gente sabe que o remédio conserta aqui e estraga lá. Então, Sim, mas ok, a gente precisa tomar o remédio porque a gente também precisa depender da parte química ali, que é estudado para aquela função, ok? Mas eu acho que os óleos te dão um benefício não só para aquilo ali, ele te dá um benefício no todo, porque um único óleo, uma única gota, ela tem inúmeras propriedades. Além, por exemplo, exatamente. que eu não sabia que o alecrim ou que o outro tinha propriedade antitumoral. Eu utilizava ele para o estômago e ele Uhum, tinha propriedade antitumoral. Eles têm. É a natureza que te fornece. Né? E exatamente. Às Deus não vezes tu cria uma vai. coisa que vai. Exatamente. Deus criou uma Deus não coisa cria que para pro nos bem, não para nos beneficiar. matar. É. Exatamente. E aí, com o... Perdi minha linha de raciocínio. Ah, mas eu vou pegar o leão, porque a Natasha pediu para falar da beleza. Gente, é que eu não botei ele aqui. Mas o Tá. Salubelli é uma maravilha. Eu ganhei ele de brinde no kit que as meninas me deram. E é algo que tu passa e no outro dia tu já sente diferença na tua pele. E Meu, é que agora, tu vai é usar, junto surreal. com o Salubelli, tu vai usar o Mirra, que é um Botox natural, que eu te dei Ai, de que eu presente, ganhei de presente. porque tu Sim. merece, porque a tua história é maravilhosa, tu me apresentou os olhos, tu me motivou muito, tu me ensinou muito, então esse presente é de coração pra ti. Ai, obrigada. Vou aparecer de máscara para pegar via buzinada. Isso, buzina e que eu desço aqui e te entrego. Flavinho, o que que tu tem para dizer assim pro pessoal agora que tá aí de quarentena, trancado em casa, com várias questões para resolver, vários medos? O que que tu pode falar para eles? Bom, relacionado à quarentena, aos medos e a tudo, e aproveitando que nós estamos nos assuntos dos olhos, eu tô em casa, né? Porque eu estava numa quarentena de 1º de novembro até, sei lá, 1º de março. Quando eu ganhei um alvará de soltura, saí, não, retorna que agora tu vai para outra quarentena. Isso aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que manter. Cortou. Hello? Primeira coisa para manter saudável a mente. Isso? A mente. Voltou. A mente é mente sã e corpo são. Né? Eu sei que tem gente que mora em apartamento, não vai ter como, não pode sair pra rua, etc. Primeira coisa é a mente, tá bem? É a nossa cabeça. Então, tem olhos que nos ajudam a manter a calma, a manter a tranquilidade, nos dar força, Positividade. positividade, a perder um pouco do medo. Eu já tive síndrome do pânico. Eu fui dependente de remédio por 5 anos de síndrome do pânico. Então, nunca mais tive. Durante a doença, durante o tratamento, eu não tive nunca ataque de ansiedade, de pânico, graças a Deus. Porque Esse eu... aqui é o meu que me ajuda, o laranja Qual que lima. é esse?
Laranja Ah, não lima. sabia que ele... Eu uso o laranja, tá aqui. Eu intercalo ele, uma gota um dia sim, um dia não, como estratégia de vitamina C. Não, Não, ele é não sabia que... maravilhoso para te deixar com mais energia, mais disposição, mais alegre, para tirar o Eu posso medo. colocar ele no difusor também. Pode. Posso colocar no difusor também. Agora eu tô com o Peppermint com o meu querido do chimarrão, que é o Lemongrass, né? Uma gotinha dele no Ai, chimarrão. capim-limão. Me lembra o capim da casa da tia Elisete, que a gente cortava as mãos pegando. Para botar no chimarrão. Ou para fazer chá. Mas eu acho que é isso, que em tempos de pandemia, de quarentena, que o mundo está virado do avesso, que nós estamos passando por momentos horríveis, por dias difíceis, acho que teremos ainda muitos momentos ruins que iremos passar, infelizmente, né? Mas eu tenho muita fé, e eu não estou dizendo fé só... eu sou uma pessoa com muita fé, então... Mas quem não tem fé, não acredita em religião, se acredita na ciência, tu também tem fé. Então, fé é acreditar. Eu acredito, sim, que dias melhores virão, que ali na frente, como eu tenho um lema que eu não pergunto por quê, sabe? Eu acho que tudo tem um para quê. Eu nunca perguntei por que eu fiquei doente. Eu queria saber o para que aquilo estava acontecendo. Por algum propósito. Eu Sim, tive inúmeros propósitos que eu aprendi durante isso, durante a minha doença. E eu acredito que em tempos de pandemia, vamos manter a mente saudável e a gente vai descobrindo os paraquês que o mundo está sofrendo toda essa transformação e vamos tentar emanar energia boa para que seja para o melhor, né? Mas eu acho que o principal é manter a mente no lugar, a cabeça tranquila, sem ficar menos ansioso, sem medo e etc. E se os olhos puderem nos ajudar, né, como eles nos ajudam, aí é super válido. é isso aí Acho mesmo. que acho que é isso. Ah, então, bem, é isso. Muito obrigada por conversar comigo, por compartilhar tua história com todo mundo. Tu é De muito nada. corajosa, tu levou a tua doença sempre da melhor forma, da mesma forma que eu sempre tentei levar a minha, né? Eu é um pouco diferente, eu preciso conviver com ela, mas eu tento deixar ela em remissão e Sim. seguir a vida da melhor forma possível. Eu, É, eu eu tenho um gene espero. defeituoso, né? Então, eu É, tento deixar ele, vou tentar deixar ele agora quietinho. Um genezinho tá ali, a questão é fazer ele não se manifestar nunca mais. é isso aí. Eu espero poder levar para o máximo de pessoas possível que eu conseguir os benefícios dos óleos essenciais, poder apresentar para as pessoas como a gente tem outras oportunidades de se manter saudável, com a mente saudável, com o corpo saudável, sem nos agredir. E eu espero poder alcançar o máximo de pessoas possíveis com essa minha jornada na Doterra. Eu estou muito feliz, muito agradecida, porque eu estou conhecendo várias histórias, conhecendo pessoas incríveis e trazendo pessoas para minha rotina novamente. Tipo, eu e tu, a gente é amiga e irmã desde os 3 anos de idade, mas os olhos nos aproximou muito, a gente conversa, a gente troca ideia, coisa que a rotina não deixava mais a gente se falar tanto. E Sim. eu quero te agradecer de coração por participar. Quem quiser tirar alguma dúvida, saber mais sobre os olhos, conhecer, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp ou pelo direct do Instagram. Eu tenho também um e-book sobre o uso dos óleos essenciais, dos principais óleos que a gente falou aqui hoje. Quem quiser, eu posso estar enviando para a pessoa se familiarizar mais com o produto. E é isso, bem. Muito obrigada. Ai, de nada, te desejo muito sucesso. Fico muito feliz que tu entrou nesse mundo, porque eu amo essa coisa natural, amo o poder que os olhos têm. Eu sou a prova viva de que funciona mesmo, que é maravilhoso, por N motivos. Muito sucesso nessa jornada e que tu continue se dedicando, porque em tão pouco tempo tu já aprendeu tanto e a gente já teve tanta troca maravilhosa que eu acho que isso só tende a aumentar e tu tende a fazer muito sucesso, levando saúde para as pessoas, levando Exatamente. bem-estar, levando
equilíbrio corporal, emocional, tudo. Tá bom? Obrigada, Flavinha. Ó, já estão pedindo mais uma live nossa, então te prepara que eu vou te pegar de novo. Ah, pode deixar. Gente, Tá. beijo, muito obrigada. Bye, bye.